Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos acerca da vida de Filipe, o evangelista no livro de Atos dos Apóstolos. Através de um olhar teológico, histórico e arqueológico, analisaremos a sua vida, a sua obra e a sua contribuição para as páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, vamos ao vídeo. Após a descida do Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo de número 2, o evangelho começa a ser espalhado por diversas regiões de forma singular. Temos também no livro de Atos, no seu capítulo 1, versículo de número 8, como essa comissão se desenvolveu. O texto nos diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Dentre aqueles que foram responsáveis por essa expansão, temos o evangelista Filipe. Filipe, que foi um dos 7 homens escolhidos para servir as viúvas de língua grega que faziam parte da igreja de Jerusalém. Ele viajou para a cidade de Samaria, que alguns acreditam se tratar de Sebaste, onde muitos ali receberam o evangelho do Senhor Jesus. Um dos que ali receberam este evangelho foi Simão, o mago, que depois de ver o poder do Espírito Santo sendo derramado pela imposição de mão dos apóstolos, oferece uma quantia em dinheiro pela recepção do Espírito Santo e é duramente repreendido pelos discípulos. Após a sua passagem por ali, Filipe ele se desloca em região ao sul, de volta para a Judéia. Na estrada que ia de Jerusalém para Gaza, ele encontra um eunuco etíope que era uma autoridade da corte da rainha Candace. Alguns especialistas em cartografia, que é a ciência responsável pela confecção de mapas, no estudo desse período identificam uma rota muito usada com trechos pavimentados que até hoje podem ser vistos e ao qual foram descobertos alguns marcos miliários romanos. Os marcos miliários estavam colocados nas vias romanas com intervalos de cerca de 1480 metros, tendo escrito o número de milhas relativamente a essa via, contendo também a distância até um fórum romano, além de outras informações sobre a sua construção. A distância era medida pelos passos dados pelos exércitos romanos. Em cada 1000 passos duplos, punham uma marca para demarcar esta mesma distância. Partindo de Jerusalém, esta estrada estendia-se até Belém, em direção ao Vale de Elá. Acompanhava o que hoje é conhecida como Serra de Russã. No Vale de Elá, que fica próximo à Azeca bíblica, a estrada curvava ao sudoeste e chegava até a cidade de Laquis e seguia quase que em linha reta em direção à cidade ou à região de Gaza. Em algum lugar ao longo dessa estrada, o eunuco etíope recebeu o evangelho e foi batizado por Filipe. Lucas, o autor do livro de Atos, não revelou o local do batismo, apenas citou tal acontecimento. Porém, algumas especulações citam pelo menos 2 lugares. Primeiro, o lugar do batismo teria sido uma fonte situada em En-Yael, perto da moderna Gilo. Este local também exibe um número significativo de artefatos datado do 1º século e está a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Já a segunda hipótese acredita que o batismo teria sido nas nascentes junto ao Wadi El-Hassi, ao oeste de Laquis. A estrada romana fica muito próxima à atual Rua de Shikma. Todavia, em qualquer lugar que tenha sido o local onde ocorreu o batismo, o eunuco
seguiu viagem, portando as boas novas em direção à Etiópia. Felipe, porém, pelo que diz o texto de Atos, foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e seguiu viagem em direção ao norte, achando-se em Azoto. Uma viagem que hoje seria cerca de 25 quilômetros, de Gaza até a cidade de Azoto, ou Asdod, como é bastante citada no Antigo Testamento, que é uma das 5 principais cidades dos filisteus. Como podemos visualizar na clássica passagem de 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, o texto nos diz: os filisteus, pois, tomaram a Arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Ali nessa cidade de Azoto ou Asdod, Felipe continuou pregando e anunciando o evangelho do reino, seguindo para o norte, percorrendo por diversas regiões da planície costeira, chegando até a região de Cesareia. E pelo que se presume do texto de Atos capítulo 21, versículos 8 e 9, ali teria residido por algum tempo o evangelista Filipe. Ficamos por aqui. Eu espero que esse estudo sirva para sua edificação e para que amplie ainda mais o seu conhecimento acerca das páginas sagradas, que através da história, da arqueologia e da teologia possamos construir ainda mais o nosso conhecimento. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!